Eleições 2022. Seu voto levado a sério pelo Grupo CIOF. E nesta semana, nós seguimos com a série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual que representam com o domicílio eleitoral em Poços de Caldas nas eleições 2022. Bom, todos os candidatos já foram convidados e confirmaram presença. As perguntas são iguais para todos, assim como o tempo de participação. Ao final de cada entrevista, o candidato tem 1 minuto e meio para as considerações finais, que iremos exibir ainda hoje na edição do Plantão 47. Eu recebo agora a candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, Cacá D'Arcádia. Boa tarde, Cacá. Bem-vinda ao Plantão. Muito obrigado também por participar com a gente. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez estar aqui é sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu já começo com as perguntas. Cacá, desde quando você iniciou a trajetória na política? E fala um pouco também da sua vivência na vida pública. Na verdade, a minha vida política e pessoal, ela se confunde um pouco, né? Eu estou dentro do Partido dos Trabalhadores desde que eu nasci, literalmente. Os meus pais foram fundadores, junto com um grupo aqui na cidade. E eu me filiei tem 20 anos já. E dentro desse período de filiação, eu tenho uma vida orgânica muito forte no bastidor do partido, né? No trabalho de militância, no trabalho de organização. Estou sempre presente. Eu participei de todas as eleições no olho do furacão ali. Então, eu tenho uma experiência de bastidor e de conhecimento e de formação política muito intensos. E viver esse momento político é gostoso também, né? Ô, Cacá, o que te motivou a colocar o nome para concorrer ao cargo de deputada estadual nessas eleições de 2022? Em 2020, eu fui pré-candidata a vereadora, né? E eu me coloquei à disposição do partido naquele momento e depois, por um entendimento pessoal, eu optei por ficar na coordenação dos vereadores. E aí, encerrada as eleições de 2020, eu já coloquei meu nome à disposição do partido, já informei a estadual e a direção municipal também já estava ciente, então eu fui construindo e aí nós fomos fortalecendo essa ideia, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui, eu sei qual que é o meu papel nessa eleição, isso me deixa muito tranquila, muito feliz e eu acredito que eu estou vivendo um momento muito importante, né? Participar desse momento tão decisivo da democracia me faz muito bem. Muito bem. Bom, nós vamos falar agora de saúde pública. Quais são as suas propostas voltadas para a área da saúde pública e que possam, né, Cacá, beneficiar os Poços Caldenses, pessoal da nossa região? O que você traz como proposta? Não tem como falar de saúde pública se a gente não utilizar dos serviços federais e municipais, né? Eu, enquanto estadual. Então, precisa ser um trabalho conjunto. A primeira coisa que precisa acontecer com urgência no nosso país é a revogação da PEC do teto de investimento na saúde e na educação. Sem essa revogação, nós não vamos conseguir andar muito e nem cuidar do nosso estado. Enquanto deputada, eu preciso e vou fiscalizar os investimentos na saúde, nas pesquisas e tecnologia para que os mineiros possam ter segurança nos seus tratamentos, possam saber as doenças que estão regionalizadas e principalmente uma outra coisa que nós mineiros precisamos muito é a da atenção básica. Nós precisamos cuidar dos mineirinhos para que eles estejam devidamente vacinados, nós precisamos cuidar dos nossos idosos para que eles estejam devidamente cuidados e principalmente, Marcelo, e essa é uma bandeira pessoal, nós precisamos cuidar das mulheres cuidadoras mineiras que estão adoecendo, que estão com seus exames preventivos atrasados e nós precisamos cuidar de quem cuida. Impressionante a quantidade de pessoas que me procuram aqui para falar, né, de questão de exames e a falta até mesmo das especialidades também, né? Cacá, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, nossa cidade, Poços de Caldas, ela é a terceira cidade que mais gerou emprego no sul de Minas. Ela fica atrás de Varginha e Extrema. Bom, se eleita como deputado, o que você pretende trazer, né, ou fomentar, trazer alguma novidade para a empregabilidade aqui na nossa região? É claro que para a gente falar de emprego, a gente tem que falar de um monte de coisa que antecede, né? A gente tem que falar de infraestrutura nas nossas estradas, a gente tem que falar sobre as condições desses empregos na cidade. Nós precisamos começar a discutir os salários que estão sendo pagos por essas empresas. E então, é claro que a gente precisa trazer para o sul de Minas um olhar atento, porque nós somos um lugar com um turismo muito pujante, nós temos uma estrutura industrial que pode ser beneficiada, mas para isso a gente precisa investir em infraestrutura. Sem isso, não tem como investir em emprego. Muito bem.
As rodovias estaduais que cortam Poços de Caldas sempre são motivos de discussão entre sociedade civil e também pela esfera política. Muitos acidentes. Sim. Vou mostrar há pouco aí 2 ou 3 só na nossa MG aqui. Bom, o que você pretende propor para que esse problema seja amenizado aqui na nossa região? A gente precisa observar que essas rodovias elas já estão obsoletas, né? O número de caminhões é muito grande, as cargas que estão passando aqui estão muito pesadas para o suporte dessa rodovia, então a gente precisa sim estudar uma forma de ampliar esses acessos à nossa cidade. E principalmente, Paulo, a gente precisa falar que essas rodovias são rodovias que transportam o Poços Caldense para Poços. Então o pessoal da Zona Sul usa para chegar na Zona Leste de uma forma mais rápida, então a gente precisa trazer segurança para essas pessoas. Essa reforma recente que aconteceu na rodovia do Contorno, ela deixou sequelas muito grandes para as famílias de Poços. Foi muito grave o que aconteceu. Eu sou uma usuária dessa rodovia 2 vezes por semana e a gente sabe que a rodovia puxa a gente em alguns pontos, né? Então, a gente precisa fiscalizar essas obras e exigir que elas sejam feitas com mais qualidade e atenção, porque isso é respeito com a população. E não é só essa MG, não. Existem tantas outras que precisam ser cuidadas para que, inclusive, essa questão da empregabilidade. Se a gente está falando de emprego, se a gente está falando de indústria, a gente tem que trazer acesso para as cidades. Lembrando que foram investidos mais de 13 milhões na rodovia do Contorno. Justamente. Quais políticas fazem parte das suas propostas direcionadas à educação pública, Cacá? Aí eu volto também na questão da revogação do teto, né, de investimentos da educação e da saúde. É claro que eu sou uma defensora do pagamento do piso dos profissionais da educação, assim como defendo o pagamento do piso dos profissionais da enfermagem. Então nós precisamos pagar bem os nossos profissionais, nós precisamos sempre dar suporte para que eles façam cursos de capacitação, os cursos de qualificação, para que esses profissionais estejam aptos para os próximos desafios, né? Nós estamos com a tecnologia a todo vapor, com as crianças com outras perspectivas, então nós precisamos dar suporte para esses profissionais. Uma outra coisa, Paulo, que também me toca muito, é que a gente precisa profissionalizar e qualificar os nossos profissionais para que eles atendam as crianças portadoras de deficiência. Nós precisamos que as escolas públicas sejam realmente para todos, para que essas crianças se sintam pertencentes àquele coletivo, né? Para que a mãe dessa criança possa trabalhar com tranquilidade, para que essa mãe fique feliz da criança estar socializando. Então, todo esse processo também de capacitação e profissionalização para os professores em relação às crianças deficientes também precisam de um olhar mais cuidadoso. A mobilidade urbana também é muito presente nas pautas de políticas públicas. O número de pessoas que utilizam bicicletas, incluindo nas rodovias, isso no deslocamento, né, às vezes para o trabalho ou até mesmo para o lazer, que é a maioria, vem aumentando a cada dia que passa. Muitos grupos surgiram aqui em Poços de Caldas, né, Cacá? Muitos grupos também adeptos ao ciclismo. Enfim, sempre quando se fala em melhorias nessa questão da mobilidade urbana, sempre se esbarra nas burocracias. O que você traz como novidade? O que você pretende implementar caso seja eleita? A gente precisa olhar a mobilidade urbana, como essa candidatura é uma candidatura para deputado estadual, a gente Sim. precisa olhar para a rede estadual, né? Então, não dá mais, Paulo, para a gente aceitar ônibus intermunicipais que atrasem 2, 3 horas para sair do terminal rodoviário de Belo Horizonte. Essa é uma questão que é uma questão de mobilidade. Não dá mais para a gente aceitar os terminais rodoviários não terem banheiro, não terem energia elétrica disponíveis para os seus usuários na parte de espera de ônibus. Não falo só do transporte para Poços. Recentemente eu fiquei lá 3 horas esperando o transporte para Poços, mas tinha gente de Juiz de Fora, tinha gente de outras cidades sofrendo o que eu estava sofrendo e tinha uma mãe com uma criança que também estava lá. Então, assim, nós precisamos cuidar da mobilidade como um todo, né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, nós não estamos falando só de bicicleta, só de patinete. A gente precisa falar de transporte público. O preço do transporte público, ele é compatível com o trajeto? Ele é compatível com o número de disponibilidade de horários? Ele é compatível com o número de ônibus? Então, a gente precisa discutir muito mais do que bicicletas e patinetes e outros meios. As questões das bicicletas nas cidades,
a gente precisa, é claro, transformar vias em ciclovias, né? Então a gente precisa desse estudo. Só que para isso precisa de um estudo muito sério, não qualquer documento que chegue custando os olhos da cara, como que foi o que aconteceu recentemente, né? Então são gestões que têm que ser feitas buscando olhar toda a sociedade e o impacto que isso vai trazer, né? A bicicleta em Poços hoje é uma realidade. Embora a nossa topografia não seja, né, mas as pessoas estão usando. Então a gente precisa que essas pessoas usem com mais segurança possível. Vamos falar também de segurança pública. O que precisa ser melhorado com relação à segurança pública no nosso estado, Cacá? Paulo, para a gente começar a falar de segurança pública, a gente tem que falar de educação antes. A gente tem que falar de miséria antes. A gente tem que falar de comida no prato antes. A gente não pode tratar a segurança pública com apenas o papel da polícia, que é fundamental, mas a gente tem que falar de muitas coisas antes. Então a gente precisa que essas pessoas tenham acesso à educação, tenham acesso ao diploma, tenham acesso ao emprego digno, ao piso pago corretamente. A gente precisa que essas pessoas tenham comida no prato da sua família. Então aí a gente pode discutir segurança pública. Porque senão a gente acha, Paulo, que segurança pública é só presídio, polícia e carro. Não é. A gente tem que fazer um trabalho para que a gente possa ter uma segurança nas ruas das outras pessoas, né? É claro que a gente precisa da polícia, a gente precisa do fim, né? É o fim da segurança pública, mas a gente precisa cuidar da educação, da comida e da distribuição de renda desse país. Nós vamos falar também sobre cultura. Quais projetos, ideias e propostas para fomentar a cultura no nosso estado, Cacá? Eu sou uma entusiasta da cultura, né? Eu brinco que eu sou ratinha da URCA, né? Eu acredito que a gente tenha que ampliar as nossas leis de incentivo. Por duas razões, Paulo. Porque o nosso estado é muito grande e dentro do nosso estado tem o país inteiro, né? Então a gente tem características do norte do país, do nordeste, a região serrana do Rio de Janeiro estão muito presentes no nosso estado. E se a gente conseguir ampliar as nossas leis de incentivo, nós vamos conseguir que a cultura de Minas viaje dentro de Minas, para que a cultura sul-mineira, a cultura de Poços de Caldas, por exemplo, que é tão grande e tão rica, possa ir para o Triângulo Mineiro, para que a cultura do Triângulo Mineiro possa estar dentro do Vale de Jequitinhonha. É importante que os grupos façam esse intercâmbio dentro do nosso estado, para que a gente conheça outras intervenções. Então, a questão da cultura é uma questão muito rica para mim, muito preciosa, e não tenha dúvida que eu vou trabalhar para aumentar as nossas leis de incentivo. Nós temos um tempo ainda, eu vou voltar lá no início, claro, né, da nossa conversa, onde nós entramos na área da saúde. É claro que é um assunto que abrange mais a esfera federal também, mas é inadmissível a gente ver, né, os enfermeiros conseguirem, né, conquistarem aí, né, através de votação, inclusive, né, o teto do salário, e agora esse impedimento numa classe, Cacá, que lutou tanto, que batalhou tanto, principalmente agora na pandemia, mostraram a força dessa classe, e agora a valorização deles fica de lado, justo nesse momento. E aí você vê o tamanho da incoerência, né? Porque disseram tanto que são essenciais, bateram palma nas varandas, apitaram em favor da classe, e a verdadeira valorização não vem, né? Mas isso é comum, que o trabalho do cuidador, de um modo geral, ele não é valorizado, né? O professor, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, então, e isso precisa ser trabalhado com muito carinho. Eu penso assim, que o médico, ele é uma peça fundamental ali na nossa vida, na nossa saúde, mas é o enfermeiro que sabe o nosso nome, é o enfermeiro que já conhece o filho da gente, que de algum momento que a gente já passou lá na UPA, é o enfermeiro que olha e fala assim, seu filho não pode tomar esse medicamento. Então, é o enfermeiro que humaniza a saúde, porque realmente o médico está na emergência ali, na correria, mas é o enfermeiro que vai fazer a humanização da saúde, e não é possível que a gente não consiga valorizar adequadamente essa categoria. É inadmissível, na verdade. Uma falta de respeito, né, com esses profissionais. Falando ainda da geração, voltando agora na nossa segunda questão, que foi a geração de empregos aqui no nosso município. Poços hoje, na sua visão, ela é uma cidade universitária, voltada para o turismo, e temos aí indústrias chegando na nossa cidade. Isso né, não tem como discutir. Como que você vê a chegada dessas empresas? Muito se fala até mesmo de poluição. Tem que ter uma preocupação com relação a isso também, ao meio ambiente? Mas não tenho dúvida, porque Poços é uma cidade que é muito bonita, então isso favorece o turismo. Ela é uma cidade pronta, né? A gente não precisou montar um bairro para atender os nossos turistas. A cidade toda é muito bonita. Então, o turismo aqui é um fator que isso não vai acabar nunca. E o crescimento, ele precisa ser sustentável por dois motivos, Paulo. Primeiro, por conta
da quebra dessa beleza mesmo, né? A gente não pode desmatar, a gente não pode invadir a Serra do São Domingos, a gente não pode verticalizar demais para não captar água. Então, a gente tem que tomar esses cuidados no crescimento. E aí, precisa de um estudo de impacto, né? Nossa cidade está verticalizando demais, aí eu já não falo nem tanto das empresas, mas eu falo das construtoras. É uma cidade que tem se verticalizado demais e isso vai impactar daqui a um tempo na nossa produção de água, né? A cidade das águas vai passar sede. E sem água a gente não vai ter turismo, sem água a gente não vai ter indústria, sem água a gente não vai ter muita coisa. Então, esse cuidado com o meio ambiente, ele tem que ser uma condição para todo e qualquer investimento no nosso município. Bom, candidato, eu deixo agora você pode olhar para essa câmera, você tem 1 minuto e 30 para as considerações finais, pode ficar à vontade. Obrigada. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite, estar aqui mais uma vez, e quero agradecer você também que está acompanhando aqui a nossa entrevista. Convido vocês a acompanharem as minhas redes sociais, é lá que eu falo das minhas propostas, do meu trabalho, e ali eu costumo fazer um diário da nossa campanha, que é uma campanha que está crescendo. Eu tenho dito que é uma campanha que até pouco tempo tinha só alma e agora é uma campanha que tem corpo e cor. E eu preciso muito de você. Eu preciso porque eu posso ser a sua deputada. E eu sei você, mulher poços-caldense, mulher da região, mulher mineira, eu sei que você precisa de uma voz na nossa Assembleia. Eu sei que vocês gostariam de uma mãe lá, uma mulher cuidadora para cuidar do nosso Estado. Eu compreendo e acredito muito na possibilidade de políticas públicas voltadas para o cuidado. É possível e eu estou à disposição de vocês. Vem com a gente, vem acompanhar o nosso trabalho e chama sempre um companheiro para estar junto com a gente nessa nova caminhada. Um abraço a vocês e uma boa tarde. Você tem mais 30 segundos, candidato. Pode complementar ou você dá-se satisfeita? Não, estou satisfeita, estou tranquila. Mais uma vez eu agradeço. Chega junto lá nas nossas redes sociais, que o trabalho está muito bonito e muito alegre e principalmente está muito esperançoso. Muito bem, eu desejo boa sorte então na sua campanha. Obrigada. Sucesso, até a próxima, viu? Até a próxima. Lembrando que de volta, hein? 7 da noite, com um trecho dessa nossa entrevista com a Cacá da Arcádia. Para você, uma ótima tarde e até às 7 da noite. We'll be right back.